Você já viu crente querendo que todo mundo goste dele? Seus argumentos geralmente são dizer que Jesus é amor e que ele perdoa tudo. Você já viu crente que não se posiciona em nada? Não quer ofender ninguém. Você já viu crente que diz que não é de esquerda nem de direita? Mas na verdade ele é de esquerda sim, e tem muitas ideologias marxistas. Será que ele é crente mesmo? A verdade é que existe uma linha muito fina entre os falsos crentes e aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, mas que muitas vezes atuaram, ou atuamos, na verdade, como cobardes. Na Bíblia temos referência de vários deles. Por exemplo, você lembra a Abraão, quando ele entregou sua mulher dizendo que é sua irmã? Ele foi covarde ao não reconhecer que era sua esposa. Ele tinha medo que o matassem. Outro exemplo é com Moisés, quando ele, ao matar a um egípcio, ele fugiu. Ele não ficou para enfrentar as consequências. A verdade é que ele estava certo. O povo dos egípcios estava matando na escravidão a seu povo Israel. Mas ele decidiu fugir. Uma das histórias que eu quero te falar hoje é a história do profeta Jeremias. Ele foi escolhido por Deus antes de ser concebido. Em Jeremias 1:5 diz que antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus fala isso para Jeremias. Seu trabalho era profetizar ao reino de Judá antes e durante a destruição de Jerusalém pela Babilônia. Seu ministério foi marcado por advertências ao povo para que se arrependesse da idolatria e se voltasse para Deus. Jeremias, quem escreveu também Lamentações, é conhecido como o profeta chorão, porque sofreu muito ao ver como o pecado do povo e o juízo que viria sobre Jerusalém era bastante drástico de parte de Deus. Nós vemos que Jeremias revelou um caráter bastante instável. Em Jeremias 1:6, nós vemos que ele acha ser muito novo para cumprir a tarefa que Deus lhe encomendou. Possivelmente ele tinha entre 14 e 20 anos. Em Jeremias 15:10, ele se acovarda por estar em contra de todo Israel. Todos achavam que ele estava errado. Até profetas que dizem que estavam de parte de Deus falavam tudo o contrário ao que ele falava. Em Jeremias 29, vemos que ele queria abandonar seu ministério. Ele disse isso aqui: Não mencionarei mais o Senhor, nem falarei o seu nome. Sua palavra é em meu coração como fogo. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Em Jeremias 20, 14 e 15, ele amaldiçoou o dia em que nasceu devido à oposição muito forte que ele sofria. Jeremias foi confrontado por Deus por sua cobardia em várias oportunidades. Em Jeremias 15, 19, Deus lhe diz: Se você se arrepender, eu o restaurarei, para que você me sirva. Se você disser palavras dignas, em vez de palavras inúteis, você será o meu porta-voz. Que este povo se volte para você, mas você não se volte para eles. Jeremias, a verdade, passava muito tempo botando excusas, sentindo e expressando autocompaixão, defendendo o povo que Deus já tinha condenado à destruição e ao exílio. Como eu mencionei aí no início, o povo de Israel foi atrás de muitos deuses, deuses de madeira, deuses de seus países vizinhos. Eles foram tão persistentes em sua idolatria que Deus, neste momento, chegou a dizer: Não quero saber mais deste povo idólatra. Eu vou destruí-lo. Eu vou enviá-lo como escravo a uma terra que eles não conhecem. No livro de Jeremias, o capítulo 14 e 15, encontramos que Deus disse: Assim mesmo você, a Jeremias, Deus diz: Assim mesmo você clame como Samuel ou como Moisés, eu não te escutarei. Muitas pessoas pensam que porque algum profeta, o grande homem de Deus, chorava para Deus pelo povo, então Deus fazia o que ele queria. Como se estes homens, de alguma forma, trouxeram o braço de Deus e a sua vontade, e então Deus terminava perdoando. Mas isso não é o que ensina a Bíblia. Se eles atuaram dessa forma,
foi porque, em verdade, Deus colocou isso nos seus corações. E porque Deus não tinha um plano de destruição, mas possivelmente só de castigo. Lembre-se que a vontade de Deus não pode mudar e que Ele não pode escutar aos homens para que o aconselhem, como se Ele fosse menor ou com um entendimento menor do que os homens. Isso não existe. Nós podemos ver aqui o contrário. Aqui o Jeremias chora e clama pelo povo de Israel, mas Deus lhe diz muito claro: não, eu não vou escutar. Eu vou fazer o que minha vontade diz para fazer. Eu vou enviar a este povo a sua destruição. Eu tenho 4 castigadores, disse Deus. Um para a morte, um de animais que vai comer esses cadáveres e que servirá logo de estiércol aí para a terra, como um negócio que ajuda as plantas a crescer. Né? Deus fala de uma forma muito rude, parece. E isso nos ensina que a verdade não é que o homem jamais torce a vontade do Senhor, mas nós muitas vezes até oramos para entrar na vontade do Senhor e terminamos pedindo até em nossa oração o que Deus quer que nós façamos. Mas jamais existe essa ideia de que nós podemos mudar a vontade do Senhor. Logo de ver que Jeremias, estive aí como que debatindo com Deus, Deus lhe disse: para de ser covarde, para de falar palavras inúteis. Se você se arrepender dessa sua atitude, você será meu porta-voz. Esse povo tem que se voltar para você, não você para eles. Jeremias passava muito tempo outra vez botando excusas e falando com Deus pelo povo de Israel. Apesar disso, Deus jamais abandonou Jeremias. Como ele mesmo diz: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. Jeremias 15, 20. Certamente, Jeremias não é o exemplo de equilíbrio emocional. Em Mateus 11, 12, encontramos um verso bastante radical. O reino dos céus sofre violência, e os violentos o arrebatam. Nesse contexto daquele verso, o reino de Deus estava sendo atacado por opositores violentos, como Herodes e os líderes religiosos incrédulos. Mas a verdade não só nesse contexto. O reino de Deus foi atacado sempre, desde o início. Sempre houveram inimigos para o reino de Deus. A segunda parte, quando Jesus diz que os violentos o arrebatam, ele se refere a que existem pessoas entrando no reino com urgência, força e determinação. Determinação espiritual, não violência física. Eles têm um fervor intenso, como quem abandona tudo para seguir a Cristo. Certamente a isso se refere Jesus quando diz que os violentos o arrebatam. Eu quero deixar para você uma observação final, meu amigo. Quando eu fiz meus estudos, em muitas das Bíblias de autores, Bíblias de estudo, né, de autores arminianos, que são mais colocados em posições humanistas, eles direcionam a mensagem dos textos e de todo o livro a uma mensagem humanista, uma mensagem do tipo: Jeremias não tinha as emoções em equilíbrio, mas ele foi fiel até o final. O foco sempre está em o tadinho de Jeremias e que ele era corajoso para ser fiel até o final. Mas essa não é a verdade, meu amigo. Todo o livro nós vemos que ele não foi para nada corajoso, que sim, todas suas emoções estavam em desequilíbrio, mas ele sempre estava fugindo de fazer o que Deus lhe mandou fazer. Pessoalmente acredito que a mensagem central do livro e a única razão de por que ele foi fiel até o final é porque Deus usa homens fracos para mostrar sua própria força. Ele cumpre seus propósitos apesar de nossa constante queda e desânimo no ministério. Eu os animo, queridos amigos, se nós estamos sendo covardes em algum momento de nossa vida, eu lhe animo a poder se arrepender, pois a Bíblia diz que isso é um pecado. E assim como Deus confrontou em seu tempo a Jeremias, ele nos confronta hoje também. Ele quer que nos paremos firmes,
nas suas doutrinas, firmes nas coisas que ele diz. Não importa quanto o mundo muda ou quanto o mundo quer nos confundir com suas mensagens de amor e de empatia. Não importa. Deus quer que nós fiquemos firmes, que nós continuemos proclamando suas verdades, pregando o evangelho, denunciando o erro. É isso que Deus quer de seus verdadeiros filhos. A seu tempo, se Deus quiser, todo esse povo rebelde se voltará à palavra de Deus. Mas não nos voltemos nós a tomar a mesma atitude desse povo. Firmes e dignos, queridos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.